Protegida Regional da Serra da Aboboreira, organizado pela Associação de Municípios do Douro e Tâmega. A tarde de hoje será dedicada a debater o património natural da paisagem protegida regional da Serra da Aboboreira. E depois deste vídeo de Baião, convido o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Baião, Paulo Pereira, para dar início à sessão. Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a Baião. Queria começar por, nas pessoas, de duas pessoas aqui presentes, do Sr. Secretário-Geral da Associação de Municípios Douro e Tâmega, agora assim, quando iniciamos este processo, a Associação de Municípios do Baixo Tâmega, trocámos o Baixo pelo Douro, até porque passámos a integrar também, nomeadamente, Rezende. E, portanto, na pessoa do Ricardo Magalhães, mas também do Nuno Pinto, Vice-Presidente da Câmara de Amarante, desculpem, de Marco Canaveses, Amarante também faz parte da Aboboreira, mas o Nuno é da Câmara de Marco Canaveses, neles cumprimentar todos os autarcas e também todas as entidades aqui presentes. Depois nas pessoas dos oradores, do João Alexandre Cabral, da UTAD e CITAB, do João Paulo Carvalho, UTAD e CITAB também, o João Gonçalves, a Ana Sofia Vaz, Ângela Lomba, portanto todos eles com relação à Universidade do Porto e também ao CIBI, o Biopolis, também na pessoa da Joana Nogueira, da Escola Superior Agrária e do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e também com o programa Prometeus, depois do Pedro Alves, da Associação de Florestal de Entre Douro e Tâmega, e do Augusto Barbosa, da Associação dos Amigos Rio de Alvil. São estes os oradores que nos brindarão durante a tarde. Neles e nos moderadores, o João Honrado, também da Universidade do Porto, também da CIBI, o Biopolis, e o meu amigo e colega da Academia, Joaquim Alonso, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e da CIBI, o Biopolis. Neles, cumprimentar-vos a todos, penso que ficam todos muito bem cumprimentados nestas pessoas. Um pedido duplo de desculpas, pelo espaço, porque era difícil encontrar um espaço onde conseguíssemos estar, enfim, a estudar ou a falar sobre uma determinada realidade e encontrar um espaço que conseguíssemos olhar, neste caso, para a vossa esquerda e ver do que estamos a falar, ali mesmo a Serra da Aboboreira, depois lá ao fundo o Marão e aqui nas minhas costas a Serra do Castelo. Mas se é verdade que este espaço nos permite isto, é verdade que é um bocadinho exíguo para aquilo que foi a afluência. Enfim, eu dizia, quando alguém se lembrou de fazermos esta iniciativa neste espaço, e dizia, atenção, porque aquilo é uma biblioteca, não é um auditório, nós temos ali o auditório ao lado, esse sim tem mais de 250 lugares, mas entenderam as pessoas que trataram disto, e nomeadamente os nossos técnicos em articulação, que seria aqui e pronto, neste edifício recentemente inaugurado. Há cerca de 2 semanas estamos aqui. Pedir desculpa porque tenho aqui umas colunas pelo meio, confundo um bocado, mas isto é um desafio acrescido aos oradores para tornar as suas preleções ainda mais interessantes para conseguir ultrapassar estes condicionalismos. Um outro pedido de desculpas porque daqui a algum tempo eu vou sair mais ou menos, tentar pelo menos discretamente, porque tenho que participar em um funeral, porque, enfim, um familiar próximo de uma nossa vereadora
faleceu e, portanto, terei que me ausentar, volto novamente. 3 notas mais ou menos breves e que resultam e que traduzem a satisfação deste momento que estamos aqui a viver. A primeira nota que tem a ver com a importância da criação da paisagem protegida regional da Serra da Alboreira. A Serra da Alboreira tem sido, e vou ler que é para dizer exatamente aquilo que quero e não me perder muito em improvisos, tem sido o foco há pelo menos 3 décadas de diversos estudos e iniciativas de proteção do seu património natural e cultural. Em particular, na última década, a Associação de Municípios do Douro e Tâmega, então a Associação de Municípios de Baixo Tâmega, também, obviamente, com os municípios e mais especificamente Amarante, Parque de Canaveses e Baião, tem desenvolvido esforços no sentido de avaliar, delimitar e propor a classificação de um território centrado na Serra como área protegida no quadro da sua estratégia de desenvolvimento local e regional. Seguindo este objetivo, em junho de 2021, dando aqui um salto muito grande daquilo que, enfim, que foi todo este trajeto, mas deixem-me dar este salto para não ser muito longo, em junho de 2021 foi celebrado um protocolo de colaboração entre a Fundação Belmiro de Azevedo, a Associação Biopolis e a Associação de Municípios do Baixo Tâmega, com vista à atribuição do Estatuto Legal de Paisagem Protegida Regional à Serra da Alboreira e área envolvente, assim como à definição de uma estratégia de conservação e valorização deste património no quadro de uma visão de médio e longo prazo. A classificação desta paisagem regional, com uma área total de 20.365 hectares, distribuídos pelos municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, vai permitir, de uma forma muito resumida, uma série de assuntos ou de questões que eu queria aqui salientar. Primeiro, preservar o património natural, cultural e paisagístico como base fundamental para um desenvolvimento sustentável e inclusivo do território. Depois, adotar medidas eficazes e coerentes que permitam a preservação e a valorização da diversidade geológica e biológica dos ecossistemas e dos seus serviços. Depois ainda, gerar novas oportunidades de valorização social e económica da região, bem como dos proprietários dos terrenos ali localizados. Ainda, mitigar fatores de risco e ameaças atuais e emergentes à preservação do património natural e cultural decorrentes da pressão das atividades humanas, das alterações climáticas, entre outros. E, por fim, estimular o desenvolvimento de atividades turísticas de recreio e lazer não nocivas. A persecução dos objetivos de preservação e valorização desta região será ainda potenciada pela possibilidade de vir a integrar a Rede Nacional de Áreas Protegidas do ICNF. A criação da paisagem protegida regional da Serra da Alboreira é, para além da concretização de um sonho de muitos e de mais um compromisso com as nossas populações, de há muito tempo, um momento de grande satisfação pessoal que se alarga, certamente, a todas as personalidades e entidades que se envolveram nesta importante demanda. E dentre eles quero deixar uma palavra muito especial aos autarcas, os atuais, dos 3 municípios que partilham a Serra da Alboreira, e esses atuais que terão o privilégio de soprar as velas, e os nossos antecessores, que independentemente nomeadamente, das diferenças partidárias, sempre puseram um interesse comum à altura que a Serra da Alboreira merece, desta serra que nos une. Segunda nota, a importância deste ciclo de seminários, o segundo que aqui estamos a ter. Este ciclo de 3 seminários sobre a paisagem protegida regional da Serra da Alboreira, iniciado no passado dia 12 de janeiro em Amarante e que seguirá muito em breve, depois desta também aqui no Marco de Canaveses, mas como digo, esta que teve em Amarante preconiza já o caminho que queremos seguir, um caminho que passa obrigatoriamente pela partilha de conhecimento e pela sensibilização para o valor intrínseco desta região. E em Amarante, com 2 painéis formados por académicos, autarcas, dirigentes e entre outros, a plateia foi levada a conhecer as motivações e as etapas deste projeto, os valores patrimoniais do território e as oportunidades e desafios na implementação e gestão desta paisagem protegida. Permitam-me destacar pelo caráter prático
da gestão municipal de um projeto similar, a intervenção do vereador do Pelouro do Ambiente, na altura, Florestas e Biodiversidade da Câmara Municipal de Ponte de Lima, responsável pela paisagem protegida das lagoas, que elencou as muitas dificuldades legais e burocráticas que o município enfrentou para alcançar uma eficaz gestão do espaço classificado. Contudo, apesar dos obstáculos, sublinhou a importância da classificação no acesso, nomeadamente, a fundos comunitários para a dinamização e desenvolvimento da região. Estamos também confiantes de que a Associação de Municípios de Baixo Tâmega, responsável pela gestão da futura área protegida, também conseguirá ultrapassar todos os desafios com distinção, suportada por uma comissão diretiva que incluirá autarcas e ou técnicos dos municípios também de Amarante, Baião e Marco de Canaveses. Hoje, numa sessão mais focada nos valores naturais da Serra, que importa conhecer, preservar e valorizar, começamos por agarrar nas novas tecnologias, dos satélites aos drones, para a detecção remota na caracterização e monitorização do património natural. Depois, passaremos do património natural ao capital natural, aos serviços e riscos, bem como a importância das comunidades locais no processo de conservação e valorização da natureza. Estamos, portanto, novamente em boas mãos, com 2 painéis compostos por especialistas, académicos, investigadores e líderes associativos, a quem eu muito agradeço os seus contributos. Os contributos de hoje, mas os contributos de sempre e que nos trouxeram até aqui e que naturalmente nos vão de continuar a ajudar a potenciar todo este potencial da Serra da Abobreira. Terceira nota e última. A forma, e que tem a ver com a forma como a criação também desta paisagem protegida regional, e permitam-me, se enquadra naquilo que tem sido a estratégia de Baião, nomeadamente enquanto um destino turístico sustentável. Assim, desde 2006, que o nosso lema, uma das nossas assinaturas, é Baião Vida Natural. E entendemos que um dos caminhos para a sustentabilidade dos territórios assenta no equilíbrio entre a natureza, as pessoas, as tradições e o que queremos para o nosso futuro comum nesta nossa casa comum. Foi, também por isso, que iniciamos há 5 anos o processo de certificação do Conselho como destino turístico sustentável, num processo assente em 4 pilares essenciais: ambiental, cultural, social e económico. Numa linha em que o que é bom para o planeta é bom para as pessoas e para a economia. Uma equação interessante, porque por norma pomos sempre o ser humano no centro de todas as equações. Aqui é ligeiramente diferente. O que é bom para o planeta é bom para as pessoas e para a economia. Queremos, assim, ser reconhecidos como um Conselho amigo do ambiente, numa filosofia no qual os ativos endógenos sejam dinamizadores do tecido económico e beneficiando toda a comunidade. Esta certificação é um processo contínuo que implica objetivos concretos de melhoria assentes num plano de ação que integra um conjunto de obras, ações e projetos transversais e complementares que visam a valorização sustentável, nomeadamente de ativos turísticos. Todos estamos cientes do papel das autarquias e associações como atores privilegiados na persecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E o poder local possui responsabilidades inquestionáveis na preparação dos seus territórios para que se tornem mais resilientes face às mudanças climáticas e aos desafios socioeconómicos num processo que se quer integrado e holístico. Ainda recentemente, reforçamos este desígnio com a aprovação da adesão do município de Baião ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia da Comissão Europeia, ou ao Conselho Global de Turismo Sustentável, ou ainda com a subscrição do programa ECO 21 da Associação Bandeira Azul da Europa. As respostas locais aos desafios globais, numa perspectiva de Think Globally, Act Locally, estarão sempre na base de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável que permita um equilíbrio entre o ambiente e o bem-estar das comunidades. Ora, esta aposta na preservação e valorização da Serra da Abobreira, através da sua classificação como paisagem protegida regional, é, também por isso,
um passo em frente rumo a um destino mais verde e mais sustentável. Caras e caros amigos, e como o sonho comanda a vida, realizado um sonho que está prestes a acontecer, outros nos interpelam. E aproveitando este momento tão simbólico, queria partilhar convosco um outro sonho que muito gostaria de ver realizado. Este, talvez, ainda mais difícil, porque muito mais complexo, até porque envolve muito mais stakeholders e muito mais players, digamos assim. É que estamos a trabalhar, de alguns anos esta parte, com municípios vizinhos, para a constituição de um geoparque com núcleo central nas serras do Alvão e do Marão e que se estende à Aboboreira, incluindo-a e valorizando-a ainda mais. Pode ser um projeto único do contexto de geoparques mundiais que, como se sabe, são projetos de desenvolvimento definidos e validados pela Unesco. Para lá do património natural e cultural imenso desta área, a sua originalidade reside nos fenómenos de geotermia que faz com que nesta área se multipliquem as termas. A nível mundial não se conhece ainda nenhum projeto deste calibre. É por este motivo que temos encetado conversações com o Mar de Canaveses, Amarante, Mondinho de Basto, Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Pouca de Aguiar e Chaves, e com a possibilidade ainda de nos estendermos até Verim, em Espanha, transformando este projeto numa entidade transfronteiriça. Os próximos meses serão essenciais para se conhecer dos desenvolvimentos futuros deste geoparque. Mas isso será, talvez, lá mais para a frente. Hoje, sintamos-nos todos gratos e satisfeitos pela nossa Aboboreira. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Agora daremos início ao primeiro painel, Património Natural, Conhecer, Conservar e Valorizar. Temos uma conferência introdutória com o João Gonçalves, docente e investigador da Universidade do Porto e Cibio Biopolis, que irá abordar a temática dos satélites aos drones, a detenção remota na caracterização e monitorização do património natural. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite que me foi endereçado, agradecer a plateia, a presença de todos aqui, por darem um pouco do vosso tempo a esta iniciativa. Então, aquilo que eu propunha hoje é fazer aqui uma espécie de percurso pela aplicação dos satélites e dos drones. Na verdade, drone não é o nome mais adequado, é veículos aéreos não tripulados, esse é o nome técnico que se deve tipicamente utilizar, mas um conjunto de aplicações focadas na utilização de detecção remota, à monitorização do património natural. Essa é a minha proposta hoje. Portanto, eu vou começar por fazer uma pequena contextualização geral sobre um conjunto de problemáticas que são bem conhecidas, mas serve sempre de contexto referi-las para nos ajudar a prosseguir. Fazer um conjunto de definições muito rápidas, vai ser ligeiramente técnica esta comunicação, mas eu vou tentar fazer com que esses aspectos técnicos valham mais a pena, esperando que gere aqui uma certa empatia por esta comunicação. E depois falar um pouco sobre aquilo que realmente interessa, que são as aplicações da detecção remota e como é que podemos utilizar estas tecnologias para efeito de monitorização do território, dos seus valores naturais e patrimoniais. É bem sabido que atualmente vivemos um conjunto de alterações do ponto de vista do clima que são bastante abrangentes. Elas expressam-se de diferentes formas, traduzem-se essencialmente através de um aumento da temperatura média da superfície terrestre, mas essa é apenas uma das facetas das alterações climáticas. Existem outras, nomeadamente aquelas que se expressam através do aumento da frequência e da intensidade de diversos fenómenos climáticos extremos. Portanto, vivemos um período particularmente intenso e rápido do ponto de vista das mudanças, aqui a pedir aos territórios e a um conjunto de estruturas que se adaptem a esta realidade que muda e a própria mudança está a sofrer mudanças em si. Ou seja, do ponto de vista da história da Terra, estamos a sofrer um dos períodos mais rápidos de alteração, quase sem paralelo na história geológica da Terra. Por outro lado, em contrapartida, temos também um conjunto de alterações do ponto de vista territorial, do ponto de vista das paisagens,
que se expressam, por exemplo, nas transformações e modificações do coberto e do uso do solo, que têm diferentes escalas, têm diferentes formas na sua expressão, mas podemos contextualizá-las como mudanças a nível da urbanização, da impermeabilização do solo, da conversão para áreas agrícolas do ponto que são bastante intensivas, processos de desflorestação. Isto é uma escala global, mas depois cada território tem as suas especificidades, as suas particularidades e transições específicas que estão a ocorrer atualmente no território. Portanto, em conjugação, todos estes fenómenos provocam ou estão a provocar uma acelerada redistribuição da vida na Terra, o que é um profundo desafio de adaptação humana e das espécies a tudo aquilo que está a acontecer atualmente. Portanto, esta redistribuição, por sua vez, causa uma modificação na estrutura e no funcionamento dos ecossistemas, e estas mudanças, a nível do funcionamento, depois traduzem-se na forma como nós obtemos certos benefícios ou não obtemos certos benefícios a partir desses mesmos ecossistemas. Portanto, há um conjunto de impactos muito diretos, muito conhecidos no bem-estar das populações e das comunidades humanas e dos benefícios que retiramos destes ecossistemas. Portanto, a nível de contextualizarmos o problema, vamos agora tentar ver mais do lado da solução, que é isso que nos interessa, é isso que é aquilo que alimenta o meu trabalho dia-a-dia e de um conjunto de pessoas que trabalham em ciência, que trabalham diretamente no território, e é isso que nos anima a continuar. Portanto, do ponto de vista geral, temos aqui um conjunto de iniciativas internacionais, como por exemplo os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É um plano muito, muito ambicioso para tentar debelar um conjunto de problemas que existem numa esfera global, mas depois com tradução à escala nacional e local. Falámos, por exemplo, de questões muito amplas, extremamente amplas, como a erradicação da pobreza, a erradicação da fome, até os aspectos que nos trazem mais aqui, que me trazem mais aqui, em particular, relacionados com o combate às alterações climáticas, por um lado, e, por outro lado, à vida sobre a Terra. Portanto, a vida como sendo o denominador comum daquilo que nós fazemos, como cientista, eu faço no meu dia-a-dia, é a preservação da vida, que é aquilo que nos anima. Portanto, esta é uma das iniciativas. Uma outra que está a acontecer do ponto de vista global e também propulsionada pelas Nações Unidas, e que está relacionada com a década do restauro ecológico. É uma iniciativa muito abrangente e é interessante ver como existe esta espécie de transição para aspectos mais aplicados, ou seja, não interessa só perceber como é que está o estado dos ecossistemas, mas intervir diretamente sobre eles para provocar mudança transformativa que possa melhorar os ecossistemas e os benefícios que nós extraímos a partir desses mesmos ecossistemas. Do ponto de vista nacional, também temos uma resposta, obviamente, e é por isso que estamos aqui hoje. Portanto, temos um conjunto de áreas protegidas que fazem parte de uma rede bastante abrangente a nível nacional. Temos também outras redes complementares que complementam estes espaços, nomeadamente a rede Natura 2000, e, portanto, agora vou começar aqui a afunilar um pouco a minha comunicação no sentido de que todas estas iniciativas, tanto à esfera global como à esfera local, como à esfera nestas diferentes escalas, precisam de mecanismos que permitam perceber aquilo que está a acontecer, ou seja, monitorizar estas iniciativas e tentar perceber com indicadores claros, comunicáveis, transparentes, aquilo que está a acontecer em cada uma destes processos. Portanto, este aspecto da monitorização pode ser definido como um conjunto de, digamos, variáveis e indicadores que são monitorizados em contínuo e que requerem o registro, a análise repetida ao longo do tempo e do espaço, mas de uma forma que seja profundamente estandardizada, de uma forma que seja clara, comunicável e que toda a gente entenda sobre uma base comum, sobre baselines e standards, que sejam claros. Okay? Portanto, isto é um aspecto bastante importante. Todavia, a biodiversidade não nos facilita as coisas. Não é? A biodiversidade é um conceito particularmente difícil de definir, em parte porque tem diferentes facetas, pode ser definido em termos de composição, em termos de estrutura, em termos de função ou funcionamento, e por outro lado tem também diferentes níveis a que pode ser expresso. Portanto, podemos falar em termos de biodiversidade ao nível dos genes, dos organismos, das populações, das comunidades, até uma esfera mais ampla, como os ecossistemas, as paisagens, até a biosfera no seu todo. Portanto, este conceito multidimensional e multinível acarreta muitas dificuldades, ou seja, monitorizar a biodiversidade não é o mesmo que monitorizar o clima, porque monitorizar o clima temos variáveis físicas muito concretas.
temos precipitação, temos temperatura. Algo que é fácil de dizer, pôr no papel, comunicar, é transparente. No caso da biodiversidade, é um desafio muito, muito mais complexo, por várias ordens de magnitude e por vários motivos, mas por este motivo também precisamos de ferramentas que nos permitam atingir esses objetivos. E, portanto, é aqui que eu vou começar a introduzir a parte mais tecnológica desta comunicação, falando um pouco daquilo que é a detecção remota. Portanto, a detecção remota é, através de satélites e de veículos aéreos não tripulados, ou drones, permite-nos obter informação acerca de um objeto, sem estabelecer contacto diretamente com ele, registando e medindo a energia que é refletida ou absorvida desse mesmo objeto através do processamento, da análise e da aplicação dessa informação. Talvez não saibam, mas na verdade quando tiramos uma fotografia com o nosso smartphone, estamos na verdade a fazer detecção remota. Estamos a fazer exatamente aquilo que está aqui dito nesta definição. Mas aqui interessa depois introduzir esta componente da observação da Terra. A observação da Terra é que refina, digamos assim, este aspecto, aplicando a detecção remota à medição de aspectos físicos, químicos e biológicos que são relevantes do ponto de vista da monitorização. Portanto, fazemos isso através de um conjunto de tecnologias, tais como os satélites, aeronaves, equipamentos que utilizamos no terreno para medir, por exemplo, o espectro da radiação e da reflexão da radiação no terreno e que nos permitem diretamente obter mais informação acerca de um conjunto de variáveis que são relevantes. Portanto, esta área da detecção remota e da observação da Terra é amplamente multidisciplinar e, por outro lado, causou avanços tremendos do ponto de vista da ecologia, não em todos os ramos, igualmente em todos os ramos da ecologia, mas em particular em certos subdomínios da ecologia, como por exemplo a ecologia da paisagem, mas em outros aspectos menos, digamos, diretos, temos por exemplo uma conexão entre a biodiversidade expressa ao nível dos genes, portanto nós podemos medir a diversidade genética e podemos correlacionar isso com variáveis de observação da Terra, percebendo qual o impacto que, por exemplo, a fragmentação da paisagem tem na capacidade das espécies de trocarem genes e de permitirem o fluxo genético entre populações e subpopulações. Portanto, há uma interação escalar também entre estas ferramentas que interessa ressalvar. Para além destas interações, existem também múltiplas aplicações do ponto de vista das ferramentas de observação da Terra. Falamos de aplicações na área da floresta, na área da agricultura, na área da biodiversidade. Voltando um pouco atrás, na área da agricultura, na verdade, é as aplicações de detecção remota, do ponto de vista comercial, é onde estão maioritariamente centradas. Existe muito interesse do ponto de vista da monitorização de diferentes culturas em utilizar estas ferramentas. Utilizamos também para a monitorização da meteorologia e do clima, utilizamos para efeito de planeamento e gestão. Portanto, o número de aplicações e a diversidade de aplicações da detecção remota é extremamente amplo. E isso deve-se em grande parte à grande diversidade de plataformas que existem, em termos de outras tecnologias complementares que também fazem parte deste triângulo daquilo que pode ser designado da era dourada da geoinformação. Portanto, por um lado temos os satélites de observação da Terra, por outro lado temos os satélites de posicionamento global e por outro lado ainda temos um crescente número de algoritmos e de meios computacionais que nos permitem retirar o máximo partido a partir destes dados, que cada vez são mais e cada vez se acumulam mais naquilo que tipicamente designamos a cloud. Portanto, quando observamos isto de um ponto de vista diacrónico, vemos um crescente número e uma crescente diversidade de satélites. Toda esta aventura da aplicação dos satélites artificiais começa cerca de 1950, com o lançamento do Sputnik, e só 20 anos mais tarde é que aparecem os primeiros satélites com aplicações do ponto de vista ambiental com o programa Landsat norte-americano. E foram precisos ainda muitos mais anos para chegarmos ao lançamento do programa Copérnicos, que é o programa europeu de charneira, digamos assim, a nível da monitorização e da observação da Terra, que tem neste momento largas somas de dinheiro dos contribuintes europeus investidos, mas com resultados muito interessantes e com um nível de abertura dos produtos de satélite sem paralelo naquilo que existem. Estes satélites podem ser divididos em diferentes componentes. Satélites que têm maior resolução espacial ou menor resolução espacial, conseguimos ver mais ou menos detalhe com as imagens, e até satélites que têm um período de revisitação, digamos, têm uma frequência de um dia, temos uma imagem completa da Terra
em 24 horas, num ciclo de 24 horas, até satélites que demoram mais tempo a passar no mesmo sítio. Temos ainda um setor comercial das chamadas imagens de muito alta resolução, onde estão centradas um conjunto de empresas muito dinâmicas, neste momento a proporcionar também imagens que nos permitem ver com muito detalhe aquilo que acontece na superfície terrestre. E chegamos então, nas últimas 2 décadas, à introdução destas novas tecnologias através dos veículos aéreos não tripulados, que interessam também conhecer do ponto de vista tecnológico. Vejamos alguns exemplos. Isto são imagens retiradas essencialmente do programa Copérnicos e também de alguns programas de observação da Terra da NASA. Temos aqui um exemplo que vai quase à raiz daquilo que são as utilizações dos satélites em termos de observação da Terra. Portanto, uma das primeiras utilizações está ligada à capacidade de analisar e observar aquilo que acontece do ponto de vista dos incêndios. E existem também mecanismos europeus que nos permitem serem ativados no caso das Agências Nacionais de Proteção Civil e Emergência, quando precisam de imagens, ativam um conjunto de mecanismos europeus para terem acesso a imagens que permitem posicionar os meios no terreno e agir de uma forma mais rápida. Passamos do extremamente quente para o extremamente frio. Temos também a utilização de imagens para monitorizar massas de gelo, portanto, aquilo que acontece em termos das áreas mais remotas do planeta, também são utilizadas imagens de satélite para perceber a quantidade de gelo que se forma sazonalmente e anualmente, interanualmente. Temos também monitorização do ponto de vista de situações extremas, do ponto de vista hidrológico, como por exemplo esta que representa aqui do Mar de Aral, no Cazaquistão. É um exemplo particular da má gestão de um recurso, de uma má gestão do recurso hidrológico entre diferentes partes, e os satélites foram aqui chamados para tentar perceber aquilo que estava a acontecer ao longo do tempo. Outro exemplo muito conhecido, neste caso um exemplo de contabilização dos efeitos da desflorestação em zonas tropicais e subtropicais, com uma rápida perda em termos de massa florestal. Outros exemplos ainda, estendidos à utilização dos satélites, monitorização de culturas, monitorização de criação de infraestruturas no deserto. Este é um exemplo da Arábia Saudita, em que foi colocado um conjunto de sistemas de rega em pivô em relativamente pouco tempo e que se transformou completamente este espaço. Outra situação ainda mais caricata, em que vemos aqui o crescimento da cidade de Las Vegas. É um exemplo particular em que vemos a cidade a expandir-se por um lado e, por outro lado, as reservas de água a diminuir à medida que a cidade se vai expandindo. Outro exemplo paradigmático daquilo que é a expansão da expansão urbana, uma expansão extremamente rápida que foi retratada aqui por imagens de satélite no Dubai. E, portanto, é isto que os satélites nos permitem fazer. Eu sei que nós estamos aqui a pensar numa perspectiva mais local, mas é sempre importante trazer a aplicação destas ferramentas a uma esfera mais global e depois tentar ir afunilando um pouco. Portanto, só para referir aqui alguns aspectos um pouco mais técnicos, eu vou rápido através desta parte. A diferença entre tirar imagens com um smartphone e tirar imagens com um satélite é que um satélite tem um conjunto de sensores muito calibrado, que tem grandezas físicas muito bem definidas e, para além disso, permitem-nos tirar fotografias não apenas no vermelho, verde e azul, em que uma câmara de um smartphone permite fazer, mas também tirar fotografias no infravermelho, em diferentes bandas do infravermelho, no infravermelho próximo, médio, térmico. Portanto, toda essa plasticidade de comprimentos de onda que se digamos assim, interagem de formas diferentes com a matéria, são captados pelos satélites, nas imagens de satélite, e permitem-nos traduzir diferentes aspectos da composição e da estrutura dos ecossistemas terrestres. Por outro lado, existem diferentes plataformas também, atualmente existentes, tal como eu já tinha referido de forma muito breve. Portanto, plataformas que podem ser utilizadas no terreno, portanto, pequenos equipamentos que nos permitem obter muita informação, mas com pouca expressão do ponto de vista espacial, aeronaves, satélites. Portanto, existe uma grande plasticidade ao nível da diversidade de plataformas, e também temos diferentes tipos de sensores, nomeadamente aqui dois grandes tipos, os chamados sensores passivos, que utilizam a reflexão e a luz do sol para iluminar e recolhem a informação da luz refletida, até aos chamados sensores ativos, que permitem emitir um pulso de energia e receber de volta esse pulso de energia, registando, medindo e depois permitindo o seu processamento.
Nesse caso, estaremos a falar, por exemplo, de sensores laser, que são atualmente utilizados para medir variáveis muito específicas e muito finas da estrutura florestal, por exemplo. Uma outra particularidade dos satélites é que eles têm capacidade de retratar isto que estamos aqui a ver, portanto, assinaturas espectrais muito finas acerca de diferentes tipos de vegetação, portanto, traduzindo diferentes aspectos, como a absorção por clorofilas, a absorção pela água, e permitindo diferenciar o comportamento típico da vegetação, que é aquela curva mais complexa que vemos ali a verde, de, por exemplo, uma área ardida, em que mudamos completamente esta assinatura, esta impressão digital, digamos assim, do ponto de vista do espectro, passa a ser totalmente diferente e isso permite-nos retirar muita informação que é válida do ponto de vista ambiental e ecológico. Portanto, não só essa informação é possível obter com satélites, mas também é possível obter informação acerca do estado fisiológico de um sistema. Portanto, quando uma determinada zona entra em stress hídrico, portanto, por causa de situações de seca, a diferença na quantidade de energia absorvida e refletida em diferentes comprimentos de onda pode ser medida pelos satélites, pode ser registada e permite-nos também perceber se há determinadas zonas que estão a entrar em stress, digamos assim, em stress hídrico, ou se estão no seu comportamento nominal. Portanto, um conjunto de exemplos que eu gostaria de mostrar aqui, muito rapidamente, eu não sei como é que estou de tempo, se estou relativamente bem. Este primeiro exemplo, estes exemplos não têm em particular organização, são exemplos que vêm um bocado do meu percurso de investigação. Percurso de investigação esse que começou, curiosamente, neste território e foi com bastante nostalgia que eu fiz todo este percurso de viagem para aqui, que me recordou de coisas muito boas. Nomeadamente o facto de um início de um processo de investigação estar relacionado com este território, e é bom poder estar agora numa fase diferente da minha carreira, poder partilhar todo este conhecimento é realmente uma coisa extraordinária. Portanto, começando por estes exemplos, para não começar aqui a divergir muito, é sempre difícil captar a atenção da plateia depois do almoço. Começando por este exemplo da Serra d'Arga, portanto, nós tínhamos interesse em perceber aqui um conjunto de habitats que fazem parte desta zona de rede Natura. São habitats que se desenvolvem num mosaico muito fino, com uma escala muito fina, e que é dependente de um conjunto de perturbações do pastoreio, do fogo, da microtopografia, e, portanto, nós tínhamos interesse em particular em compreender como é que estavam distribuídos dois habitats que são prioritários, os urzais úmidos de Erica ciliaris, o chamado habitat prioritário 40-20, e, por outro lado, zonas de prados de 62-30, que se desenvolvem em mosaico no topo da Serra d'Arga. Portanto, nós tínhamos interesse em perceber a extensão, por um lado, e, por outro lado, também compreender o estado de conservação destes habitats. Portanto, neste caso, utilizamos aqui um drone bastante old school, na verdade. Estes equipamentos já não se utilizam, mas foi o primeiro que tivemos acesso e, portanto, tentámos tirar o melhor partido dele. Fizemos um conjunto de levantamentos, desenhámos um processo de amostragem no terreno, extraímos um conjunto de imagens e depois ensinámos um computador a tentar interpretar essas imagens com base numa reconstrução fotogramétrica que fizemos, uma reconstrução muito fina, retiramos um conjunto de informações microtopográficas e depois obtivemos este mapa que nos permitiu não só perceber a distribuição destes habitats, que é isso que vemos ali com as diferentes cores naquele mapa, mas também perceber diferentes estados de conservação desses habitats prioritários com interesse para efeito de conservação. Um segundo exemplo aqui a uma escala mais regional. Isto é um exemplo que vem de um trabalho que foi feito com interesse em perceber como é que as áreas protegidas podem manter em diferentes níveis a estabilidade dos ecossistemas florestais. Portanto, selecionámos um conjunto de áreas protegidas que eram relevantes, selecionámos um conjunto de áreas florestais dentro dessas áreas protegidas e fomos obter aqui um conjunto de imagens de satélite que vemos representadas em cada um daqueles pontos. Cada um daqueles pontos no gráfico representa uma imagem obtida de 16 em 16 dias que nos permitem ver situações muito diferentes. Do lado direito vemos uma situação bastante estável, uma zona florestal que mantém os seus atributos, mantém as suas componentes, mantém um funcionamento muito regular, em contraste com aquela situação do lado esquerdo, em que, devido à ocorrência de um fogo, vemos uma quebra bastante profunda em relação ao funcionamento normal daquele ecossistema, e depois vemos uma progressiva
uma progressiva recuperação para um funcionamento mais normal. Portanto, aquela quebra dá-nos uma ideia do grau de impacto daquele ecossistema do fogo e, por outro lado, a velocidade em que obtemos um nível semelhante ao pré-fogo diz-nos algo acerca da capacidade de resistência e de resiliência daquele próprio ecossistema. Portanto, é possível imaginar, se tentarmos abstrair aqui um pouco, que os dados de satélite efetivamente dão-nos muita informação com uma periodicidade, com uma capacidade de standardização que não tem par com outras ferramentas. Portanto, o resultado deste trabalho foi também bastante interessante para ilustrar que, por exemplo, a composição, a estrutura, são particularmente interessantes na manutenção do equilíbrio florestal, que as perturbações têm que ter um regime que deve ser adaptado e, por outro lado, também nos permitiu dizer algo acerca da própria dimensão das áreas protegidas, em que, em termos gerais, áreas protegidas de maior dimensão tiveram uma performance melhor para manter os seus ecossistemas a funcionar, talvez por uma capacidade de efeito tampão ou por outros motivos que interessam depois compreender melhor. Um outro exemplo que eu gostaria de mostrar aqui, já com uma aplicação mais específica das ferramentas de satélite, mas com uma melhor intercalibração entre dados de drone e dados de satélite. Neste caso aqui, nós pretendíamos analisar e mapear uma espécie invasora, que é a chamada erva das pampas. É uma espécie que está particularmente distribuída na zona litoral do país, em particular na zona litoral norte. À medida que nos afastamos aqui mais para o interior, começamos a vê-la menos, mas na zona litoral, em particular nos eixos de viários principais, nas autoestradas, nos espaços pós-industriais, é uma espécie que está particularmente representada nesses terrenos e contém em si uma série de ameaças do ponto de vista da biodiversidade. Portanto, aquilo que fizemos foi utilizar aqui um drone equipado com uma câmara especial. Fomos para o terreno utilizando voos programados e isso permitiu-nos obter estas imagens, que eu espero que se consiga ver razoavelmente bem do lado de trás, mas eu posso-vos garantir que aqueles pontinhos amarelos que conseguem ver ali é cada uma das plantas cada uma das indivíduos de cortadeira que foi georreferenciado manualmente nesta fase pela equipa de projeto. Comparemos isto com esta imagem, com esta resolução, com esta capacidade, este contraste com a imagem de satélite melhor que nós conseguimos obter. Causa sempre um bocado de impacto por estas comparações e tentei fazer justamente isso. É totalmente diferente, mas apesar de tudo existe muita, digamos assim, uma espécie de complementaridade entre os dados de drone e os dados de satélite, porque os dados de satélite, por um lado, têm uma grande capacidade de extensão, uma grande periodicidade de aquisição, mas não nos permitem ver em todo o detalhe aquilo que pretendíamos e, portanto, temos que utilizar esta complementaridade. Em mais detalhe ainda, conseguimos ver as plantas, conseguimos obter informação funcional acerca dessas plantas, até desenhando círculos em torno delas para saber qual é a dimensão média de cada planta. Isso diz-nos informação acerca do estado de colonização e de invasão dos diferentes sítios. E através destes levantamentos fomos capazes de correr cerca de 63 sítios, recolher quase 8.000 fotografias, georreferenciar quase 50.000 indivíduos, desde Caminha até Oeiras, com diferentes densidades, que vão desde 1 indivíduo por hectare até quase 1.700 indivíduos por hectare. É uma disparidade absolutamente incrível. Utilizando estes dados e utilizando essa capacidade de intercalibrar dados de drone e de satélite, fomos capazes de mapear com maior extensão. Portanto, utilizamos aqui os dados de drone para obter informação acerca das áreas invadidas e depois comparamos isto com os dados de satélite para mapear depois toda esta faixa litoral norte. Fizemos ainda um pouco mais, tentámos ir um pouco mais além, utilizamos aqui uns algoritmos de inteligência artificial e de visão computacional. Sempre que se diz inteligência artificial, uma pessoa parece logo muito mais inteligente. Portanto, é uma daquelas palavras-chave que é difícil também não passar por ela. Mas aquilo que tentámos fazer foi substituir o processo de calibração e de identificação manual destas plantas através desses algoritmos de inteligência e fomos capazes de obter resultados bastante bons, apesar de ter sido algo experimental, em que o computador aprendeu com os exemplos que nós trouxemos do campo e foi depois capaz de identificar as mesmas plantas nas imagens de satélite, que são alguns dos resultados que conseguimos ver ali. Portanto, falha algumas, mas acerta cerca de 80% a 90%, que é um resultado bastante interessante. Por fim, e fazendo aqui uma publicidade descarada ao projeto que estamos neste momento a desenvolver em conjunto,
Vou aproveitar para traduzir aqui um pouco do projeto Severos PT. É um projeto de âmbito nacional que tem como interesse mapear e prever a severidade do fogo. Portanto, utilizando estas mesmas ferramentas de satélite, temos interesse em tentar perceber aquilo que aconteceu no passado, do ponto de vista da severidade do incêndio, criar um conjunto de bases de dados de referência a nível nacional que sirvam de tal forma transparente, clara, aberta, utilizando princípios de ciência aberta, dotar as infraestruturas nacionais com dados que permitam perceber qual é efetivamente a severidade do fogo em diferentes escalas. Portanto, esse é um objetivo, é tentar dar algo à comunidade da prática e de técnica que utiliza e que precisa destes dados para um conjunto de processos. Isso é extremamente importante. Portanto, os satélites aqui permitem-nos uma visão integrativa, estandardizada, com elevada cobertura espacial e temporal, e permitem-nos também ver uma coisa que é extremamente importante do ponto de vista ecológico e ambiental, que é perceber a heterogeneidade das áreas ardidas. Ou seja, do ponto de vista nacional existem bases de dados de áreas ardidas, são uns polígonos muito generalizados, mas o que acontece dentro desses polígonos, nós até à data não tínhamos grande ideia, a não ser quando os técnicos descarregam informação e calculam a severidade do incêndio. Mas aquilo que nós queremos fazer é estandardizar esses processos e fazê-los a uma escala nacional. Portanto, do ponto de vista da utilização dos satélites, isto permite-nos ver diferentes trajetórias de severidade, trajetórias triangulares, como esta que vemos aqui, em que vemos um aumento seguido de uma diminuição da severidade. Outras situações, comparativamente, em que vemos um aumento crescente e monotónico da severidade. Portanto, ser capaz de diagnosticar estes diferentes efeitos é particularmente importante do ponto de vista da compreensão das dinâmicas ecológicas e territoriais. Dados que até à data eram desconhecidos a nível nacional, portanto, pela primeira vez fizemos uma avaliação diacrónica temporal da severidade do incêndio, que se consegue ver naquelas linhas ali. Portanto, entre 2000 e 2008 tivemos uma espécie de decréscimo em termos de tendência nacional da severidade do incêndio, mas desde 2008 e 2009 vemos um aumento crescente e linear da severidade do incêndio, sendo que nos últimos anos têm sido atingidos novos patamares de severidade a nível deste fenómeno. E, portanto, interessa tentar perceber o que é que está efetivamente depois a acontecer em cada uma das regiões, e foi isso que tentámos também fazer, em particular tentando compreender qual é a relação entre a área ardida e a severidade, tentar perceber se o aumento da área ardida está a propulsionar também, a permitir um aumento da severidade, sendo que diferentes regiões no país, nesta análise preliminar, têm de facto um aumento, têm uma correlação entre a área ardida e, efetivamente, a severidade que observamos, em particular esta região onde estamos hoje, é uma dessas. Portanto, tem-se notado que, a par do aumento da área ardida, infelizmente a severidade do incêndio também tem aumentado de forma mais ou menos linear. E, portanto, esta questão, que pode parecer assim um bocadinho científica, académica, técnica até, tem uma tradução do ponto de vista real, em que estes aumentos lineares, esta correlação entre a área ardida e a severidade, traduzem-se depois numa potencial perda, numa erosão da capacidade de resistência e de resiliência dos ecossistemas, que vão ao longo do tempo potencialmente perdendo essas capacidades, e isso é algo que nos preocupa. Portanto, do ponto de vista do Severos, não só temos interesse em fazer trabalho com satélites, mas também recolher informação no campo para validar todos estes produtos e termos uma noção mais clara daquilo que está a acontecer. Tenho estado a falar um bocado rápido, eu peço desculpa por isso, não é algo muito que eu faça muito habitualmente, mas queria só deixar aqui um final um bocadinho lamechas, talvez. Dizer que os satélites nos permitem obter estas flutuações, permitem-nos analisar este comportamento cíclico dos ecossistemas, permitem-nos perceber quase como se fosse o batimento cardíaco dos diferentes sistemas que temos nas nossas áreas. A tecnologia está aí, a tecnologia em parte já deixou de ser o fator importante àquilo que nós somos capazes de fazer. Acho que atualmente o papel mais importante cabe-nos a nós, cidadãos, investigadores, decisores, nas nossas diferentes esferas, nas nossas diferentes qualidades, de termos um papel ativo, mais ou menos ativo, que cabe a cada um decidir onde é que se quer posicionar nesse gradiente, mas
o mais importante é tentarmos manter que este batimento cardíaco, embora possa sofrer oscilações, mas ainda assim se mantém resiliente o suficiente para manter os nossos ecossistemas na sua melhor performance. É isso que interessa aqui ressaltar neste final. E agradecer a vossa presença. Obrigado. Muito obrigado pela intervenção. Vamos agora assistir a uma mesa redonda que terá como base o tema deste primeiro painel, Património Natural, Conhecer, Conservar e Valorizar. No debate teremos presentes João Alexandre Cabral, docente e investigador na UTAD e no CITAB, Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, João Gonçalves, docente e investigador na Universidade do Porto e CBU Biopolis, João Paulo Fidalgo Carvalho, docente e investigador na UTAD e no CITAB, e Augusto Barbosa, sócio fundador da Associação dos Amigos do Rio Ovelha, com moderação de João Honrado, docente e investigador na Universidade do Porto e CBU Biopolis. Ora bem, então boa tarde a todos. Acho que a apresentação geral está feita e temos pouco tempo e muita coisa para discutir. Portanto, vamos tentar, se calhar, ir diretos ao assunto e aproveitar da melhor forma o tempo que temos disponível. Portanto, o objetivo destas mesas redondas que vamos encontrar em cada um dos dois painéis será, por um lado, permitir que colegas, investigadores, atores presentes de longa data no território possam dar visões complementares à diversidade e à quantidade de estudos que foram sendo feitos no território, sobre os quais já tivemos a oportunidade de conversar em momentos anteriores e estão disponíveis, inclusivamente, publicados em diversos formatos, disponíveis em diversas plataformas. E, portanto, mais do que talvez ter aqui, eu diria, um discurso de caráter mais descritivo, vamos, acima de tudo, olhar para aquilo que são os desafios da conservação deste património natural, que de facto temos aqui ilustrado neste painel que aqui temos vivo do vosso lado esquerdo, e que de facto enfrenta um conjunto de fatores de pressão, de ameaça, que nos colocam desafios, como aliás o João Gonçalves começou já a descrever muito bem logo na parte inicial da sua comunicação. Portanto, temos aqui presentes diferentes experiências, diferentes perspectivas, centradas em temas eles próprios também diferentes e complementares. E, portanto, eu começaria por, antes de mais, agradecer a presença de todos, como é evidente, e como dizia, se calhar, direto ao assunto, começar a colocar-vos algumas questões. Como é evidente, o objetivo também destes painéis é permitir que desse lado venham também questões que sejam relacionadas com um tema específico de cada um dos painéis. Teremos um segundo painel, depois do intervalo, mais centrado naquilo que são os recursos naturais, os serviços dos ecossistemas, os riscos e a forma de os gerir. Este primeiro painel mais centrado naquilo que é a dimensão patrimonial da biodiversidade, dos ecossistemas, da paisagem e das paisagens que caracterizam este território e, portanto, neste primeiro painel vamos tentar centrar as questões e as discussões em torno destes tópicos mais específicos. Eu se calhar começaria pelo João Cabral, que é especialista em biodiversidade, ecologia. Temos um perfil muito parecido, não é? Na realidade, os dois. Tem, acima de tudo, uma experiência longa de estudo, de monitorização, de investigação, de conservação da biodiversidade em Portugal e, em particular, no contexto regional que nos é mais próximo. E, portanto, tem seguramente uma perspectiva única daquilo que pode ser a relevância da criação e a oportunidade da criação de uma nova área protegida num espaço, numa região que já tem alguma densidade do ponto de vista de espaços com diversos estatutos de proteção, mas que de facto apresenta sempre motivo, justificação
oportunidade e seguramente vantagens na criação de novos espaços, e eles têm surgido em diversos territórios desta nossa região. Portanto, João, a questão que eu te colocava, se calhar para começar a lançar as hostilidades, seria mesmo essa: que relevância vês na criação de uma nova área protegida, e desta área protegida em concreto, obviamente também muito na relação com a sua posição geográfica? Ora bem, vou começar por, obviamente, agradecer o convite, desde logo, e endereçar um cumprimento à audiência e às entidades que estão aqui representadas. E, de facto, esta questão, e pegando um pouco até nas palavras do Sr. Presidente da Câmara no início, que foi bastante incisivo e tocou naquilo que eu considero que são as peças deste desafio, que é criar uma área protegida, porque, na verdade, embora no seu discurso a questão, a dicotomia, portanto, da ocupação humana e das atividades humanas e dos valores naturais ainda se sobressaísse um pouco, mas nós, olhando em redor nesta região, a paisagem que nós temos é uma paisagem que, na verdade, é o resultado, é o produto histórico da presença humana ao longo de séculos, curiosamente com atividades, portanto, com práticas tradicionais que, pelo seu gradualismo, sempre conferiram um cariz adaptativo a esta paisagem. E isto é algo que nós hoje temos em risco, pelas razões que eu vou tentar também, de alguma forma, lançar aqui para o debate. E, portanto, esta noção de que os valores que nós temos resultam desta herança, que é esta ocupação humana, eu diria milenar, mas, enfim, vamos situar aqui numa escala temporal dos séculos, e também da perspectiva que temos sobre ela. E aqui é que há a grande novidade, entre aspas, que tem a ver um bocadinho com a perspectiva socioecológica destas questões. Na verdade, e isto rompe com um paradigma que vem, estamos a falar de áreas protegidas, estamos a falar de conservação. Nós que trabalhamos nestas áreas ainda carregamos essa cruz, se quisermos, porque de facto as pessoas, aqueles que de alguma forma querem contrapor esta lógica de criar áreas protegidas e conservar, vêm ainda com argumentos de um passado que remonta ali à década de 70, em que a conservação era feita com as pessoas fora, que é algo que não faz sentido nenhum, não é? Neste contexto que estamos aqui a falar, e, portanto, a perspectiva socioecológica, pelo contrário, considera que as pessoas que estão envolvidas nessas atividades e na dinâmica destes territórios são parte integrante dos sistemas ecológicos. Isto pode parecer um pormenor, mas faz aqui toda a diferença, não é? E as suas atividades, porque são indissociáveis dos valores ecológicos, dos serviços de ecossistemas. Já foi falado aqui, o João Gonçalves falou-nos da resiliência, da resistência, da integridade desses sistemas. Portanto, não há maneira de separar estas duas dimensões, faz com que o desafio para uma área protegida seja como é que nós vamos conservar, a médio e longo termo, este tipo de características num contexto de mudança rápida. Falou-se aqui das alterações climáticas, mas se olharmos para os usos do solo, as novas paradigmas da agricultura, toda uma dinâmica florestal dos últimos 50 anos, que neste período que eu estou aqui a falar é de curto termo, ou seja, são alterações muito rápidas que, pela sua rapidez, ao contrário do passado, muitas vezes não têm em conta essa questão adaptativa, movem-se por derivas de interesse económico, que são importantes, mas que muitas vezes não têm em conta isso, e depois pomos-lhe a pitada das alterações climáticas por cima e começamos a ter aqui um problema. E o grande desafio é como é que nós mantemos esta matriz, portanto, por exemplo, uma matriz agropastoril tradicional ou agroflorestal tradicional, como é que nós trazemos pessoas para o território com vontade de o fazer. Não é certamente pedindo que elas façam o que faziam há 50 anos atrás, não, por aí não. Sabemos que essas atividades geram, do ponto de vista da economia própria, são débeis, são vidas muito duras, não é por aí certamente, mas se calhar, considerando agora nisto que falamos dos serviços de ecossistemas, que, como eu disse, são indissociáveis destas atividades, que estas atividades são, para além da sua realidade económica local, são, no fundo, serviços prestados à comunidade neste sentido de sociedade, não é? E a partir daí momento devemos considerar que ou seja, tornar atrativo novos atores no território que tenham essa capacidade, provavelmente são jovens empresários ou são outro tipo ou as pessoas que vivem no território e que querem,
no fundo, recuperar essas atividades, à cabeça devem, na minha opinião, serem considerados como prestadores de serviços. Portanto, ou seja, para além daquilo que extraem da sua atividade, a sociedade, entenda-se o Estado, tem, isto não são subsídios que estou a falar, não é? Estou a falar de um serviço que essas atividades prestam, em prol da resiliência, da resistência dos territórios, falou-se aqui dos incêndios também, e, portanto, esse desafio tem que ser assumido. Não me parece que seja muito complicado considerar uma espécie de catálogo de atividades de cariz tradicional que têm esta mais-valia para os territórios e, à cabeça, o Estado, entenda-se, o Estado aqui nas suas diversas, a nível, desde logo, central, mas também municipal, por aí fora, considerem a possibilidade de ressarcir essa atividade daquilo que é devido, do serviço que é prestado. Aí eu penso que quem se quiser posicionar no território e trabalhar neste domínio, tem logo um incentivo à cabeça, para além daquilo que depois vai ser a atividade propriamente dita. Afastei um bocadinho da questão, vá lá, mais dos recursos naturais. É verdade que há outros desafios que estão muito presentes nestes territórios. A transição energética, que é um desígnio, eu diria, europeu, mundial, mas em Portugal tem, de facto, alinhado e até tem, de certa forma, muitas vezes estar bem posicionado nessa transição. Cria também desafios outros. Eu penso que aqui o caso do processo da área protegida regional também se defronta com consequências desse género, que é, acho que a sociedade e a opinião pública compreendem a necessidade da transição energética, mas não há produção de energia renovável sem criação de infraestruturas. E essas infraestruturas marcam o território, deixam um desafio também, não só naquilo que é, os mais novos, se calhar já nasceram a ver as comiadas pejadas de parques eólicos. Eu, quando ingressei na UTAD, como docente e investigador, tinha sido inaugurado o primeiro, portanto, ali, Pena Soar, portanto, no Marão, isto em 98, e, portanto, percebe-se o que é que aconteceu nos 20 anos seguintes, uma sobrecarga de infraestruturas numa região que é pequena. Os valores naturais que alberga precisam muitas vezes de conectividades importantes, e se pensarmos assim, fazendo aqui uma coisa muito pouco rigorosa, mas pensarmos nos últimos 20 anos, para além de todos os parques eólicos que temos nas comiadas das nossas serras, 3 importantes autoestradas, a A24, a A4, a A7, as novas barragens, as linhas elétricas, todo um conjunto de infraestruturas que criam um desafio muito grande na conservação de alguns valores, nomeadamente aquelas espécies mais ameaçadas. Estou a falar do lobo ibérico, a águia real, outros, isto, enfim, em termos dos vertebrados, que é uma área que me interessa, mas também na fragmentação dos habitats e por aí fora. Portanto, há aqui um conjunto de desafios, são as tais mudanças rápidas, mas uma matriz que não tem esta matriz que caracteriza estes habitats, estes valores que nós agora queremos proteger. De facto, não tiveram esse processo, tiveram um processo gradual, um processo adaptativo, e, portanto, eu diria que este é o grande desafio, como proteger, como manter. Portanto, não é cercar isto e como se fazia, não é? Em termos de paradigma, de que as pessoas não podem, não, as pessoas têm que estar, pelo contrário, e como é que essas pessoas se vão realmente posicionar nesta necessidade de manter uma lógica que tem uma matriz tradicional, histórica, que o abandono que nós vemos se está a perder gradualmente. Portanto, enfim, são algumas, já foquei aqui alguns aspectos. Obviamente a ideia não é esgotar nada, é lançar questões e passava a palavra então, novamente ao moderador. Muito obrigado, João. Eu ia até pegar precisamente num dos teus comentários relacionados com o conservar com as pessoas e não contra as pessoas, e, portanto, envolvendo, de facto, aqueles que construíram as paisagens e que as mantiveram e que lhes transmitiram as características que hoje têm e com as quais nos podemos deleitar do ponto de vista cénico, mas podemos também percorrer de bicicleta, como discutíamos hoje durante o almoço, do qual também esperamos alguma capacidade, por exemplo, de recarga de aquíferos e de que não falte água para regar os campos quando for necessário no verão, ou então, por que não pensar em valorizar a biomassa, estando ela in situ ou valorizada de outras formas, através do sequestro e do armazenamento de carbono, a mitigação das alterações climáticas, todo um conjunto de facto de benefícios, os tais benefícios, os serviços
que estas paisagens nos oferecem e que, acima de tudo, oferecem porque os seus proprietários assim o entendem ou assim o permitem e potenciam. E nessa perspectiva, num espaço como este, num território como este, João Paulo Fidalgo, que é um território eminentemente com aptidão florestal, de facto é um território serrano, montanhoso, tem essas características. Obviamente que a floresta assume um papel de destaque neste tipo de estratégia em que queremos simultaneamente preservar e valorizar, potenciar a criação de economias através de uma gestão sustentável dos recursos e seguramente aqui a floresta tem obviamente um papel de destaque. Ao longo deste percurso de quase 2 décadas de trabalho aqui nesta região, algo que sempre me encantou foi a capacidade notável com que o carvalho e o carvalhal se desenvolve e recupera depois de sucessivamente agredido por incêndios ou por desmatamentos, etc., por corte. E, de facto, ele resiste, é resiliente, como dizia também o João, e vemos-lo ali a fazer a matriz desta paisagem aqui em frente. Mas, de facto, temos que pensar simultaneamente no carvalhal como um elemento do património que urge conservar e também como um recurso que interessa valorizar. E, portanto, o meu desafio era precisamente esse. A minha questão porque é que nós não temos em Portugal, ou pelo menos agora, uma cultura de gestão sustentável do carvalho e do carvalhal à semelhança do que acontece noutros países, como por exemplo em Espanha ou em França? Razões históricas, razões de escala da propriedade, qual é que é aqui a limitação e o que é que podemos fazer aqui para obviar essa limitação? Boa tarde a todos, muito bem, João Honrado. Pronto, eu antes de entrar nessa pergunta bastante pertinente, gostava de endereçar uma palavra de agradecimento pelo convite, estar aqui, que é com muito gosto, saudar as instituições e organizações aqui presentes e toda a audiência, e também reencontrar algumas pessoas conhecidas. E indo já indiretamente à questão, pronto, quer dizer, eu vou resumir bastante, porque temos restrições de tempo, mas desde já, portanto, também alinho com o que foi referido pelo meu caro colega João Cabral, que, digamos, as comunidades humanas, e no nosso contexto, portanto, são também uma parte da estratégia e do programa de desenvolvimento da região, portanto, não só com as pessoas, mas também com a natureza, quer dizer, porque a atividade humana se faça não contra a natureza, mas com a natureza, portanto, com as pessoas e com a natureza. Portanto, o desafio passa um pouco por aí, e basta até lembrar, portanto, eu integrei a Comissão de Peritos da Comissão Europeia para as estratégias para a biodiversidade e para as florestas, e um dos lemas do Pacto Ecológico é justamente trazer a natureza de volta às nossas vidas. Ora, isso diz logo tudo, não é verdade? E, portanto, como estava aqui a referir o João Honrado, também louvar, digamos, esta iniciativa, portanto, da Associação de Municípios e toda a comunidade neste desafio, que é, no fundo, um trabalho longo, devo dizer. Eu conheço experiências deste género noutros países, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e são programas para umas longas décadas, portanto, há aqui um trabalho longo a realizar, mas terá que ser persistente, e até exemplos justamente em que a floresta, digamos, característica própria eram justamente florestas de carvalho, e hoje são, digamos, uns centros de desenvolvimento, de sustentação das questões ambientais, naturais da sociedade, e, por exemplo, do ponto de vista do turismo, tem um impacto enorme, não é? Só sobre isso havia aqui muito para dizer. De facto, aqui os carvalhais são, digamos, portanto, a floresta, de modo geral, é uma estrutura importantíssima do território, cumprem funções imprescindíveis, e dentro da floresta, sem dúvida, os carvalhais são, digamos, a formação florestal mais característica e própria da região, e que, digamos, procurando já responder aqui já diretamente à pergunta que o João Honrado referiu, eu, nos meus trabalhos, há um aspecto
suscita sempre muito interesse é procurar compreender as dinâmicas históricas, esses aspectos de evolução, e nessas minhas pesquisas cruzei-me com um trabalho, eu vou referir isso porque é um trabalho que foi feito aqui na região, cruzei-me com um trabalho de 1956, é um trabalho datilografado, era um tirocínio de um silvicultor de Lisboa que veio para aqui durante um ano para o Conselho de Marco Canaveses, portanto estamos a falar aqui desta região, e durante um ano ele fez um estudo dedicado aos carvalhos, que depois se estendeu para Portugal, portanto aquilo tem um título que eu já não me lembro muito bem, mas é o contributo das florestas de carvalho para a economia nacional, portanto vejam bem, e ele faz, é muito interessante, porque ele faz um retrato, no fundo, eu hei de ainda escrever um artigo sobre este assunto, ele faz um retrato, no fundo, do que era o país nessa altura, com referência aos carvalhos. Claro que ele tira uma série de conclusões que, no fundo, continuam a ser válidas hoje, portanto, é exatamente a mesma coisa, não evoluímos absolutamente nada nessa perspectiva, mas ele dá um retrato interessante que é o seguinte, e é a conclusão que eu retiro, uma das conclusões que eu retiro do trabalho é o seguinte, é que nessas décadas 50, 60, ainda teria sido possível inverter a situação, porque ainda nessa altura existia alguma atividade industrial em que se utilizavam os carvalhos nacionais, com algum uso ainda mais rústico ou mais industrializado, mas existia. E ele refere uma coisa curiosa, ele refere que começou-se a inverter para o uso de outras espécies, nomeadamente o pinheiro, o eucalipto e outras, que começavam a implantar, porque não havia fornecimento de carvalho, que começava a escassear. Ora, o que é que isto mostra? É a falta de resposta política, de ação política, por parte dos governantes, de um modo geral, na implementação de políticas de desenvolvimento, dar resposta a este problema. Portanto, se isso tivesse sido implementado, como de resto foi implementado, por exemplo, ao Sobreiro, para o Pinheiro, em que se criaram as juntas isso, hoje o cenário poderia ter sido diferente, não é? E, por exemplo, só para referir, hoje, digamos, eu conheço isso bem, porque eu tenho trabalhado sobre carvalho em todos os países da Europa, também nos Estados Unidos, e conheço as florestas de todos os países da Europa e a silvicultura que é aplicada. Portanto, grande parte da madeira que a nossa indústria utiliza de carvalho, e isso está nas estatísticas, é importada. Portanto, quando nós temos ótimas condições naturais, ecológicas, para termos estas florestas. Pronto, eu estou aqui a fazer a referência um pouco centrado na questão da madeira, não é? Mas, obviamente, que temos, os carvalhais fornecem, digamos, uma ampla funções e usos e serviços que constituem uma alternativa de muito mais valor do que outras formas de floresta que hoje predominam no nosso território. Muito mais valor. E, de resto, portanto, seja na perspectiva económica direta, de uso direto, seja do ponto de vista natural, ecológico e social, e todas estas vertentes, obviamente, têm depois uma repercussão económica, não é? Seja direta ou indireta. E até deste ponto de vista, nós temos um projeto de investigação que termina este ano, financiado pela FCT, em que uma das componentes é justamente o cálculo ou uma procura de estimativa do valor económico total associado às espécies florestais, e portanto eu cubro a parte dos carvalhais, e que tem, portanto, um valor muito maior do que outros tipos de floresta. E, portanto, esta é uma parte da resposta, quer dizer, também há muita desinformação. Portanto, também na comunicação social, do modo geral, há muita desinformação que é dada, por um lado, um certo falta de conhecimento que atravessa os vários setores da sociedade, ao nível técnico, das associações, da administração pública, etc. Eu lido com estas problemática há 40 anos, portanto, já atravessei várias situações,
Portanto, digamos, ainda respondendo à questão do João Abad, portanto, a primeira, digamos, razão é, portanto, uma questão política, portanto, de falta de orientações políticas e, portanto, que depois se traduzem num conjunto de medidas, programas de desenvolvimento, etc. Pronto, claro que depois eu posso também referir, por exemplo, e isto dentro, digamos, das questões da desinformação, e para terminar, também não quero estender muito a minha exposição, que, por exemplo, eu lembro-me que eu, nos meus trabalhos em vários contextos da Europa, um dos primeiros trabalhos onde eu me inseri foi a trabalhar com o Ofício Nacional des Forêts, que é a estrutura florestal do Estado em França, não é? E que tem uma silvicultura avançada das florestas de carvalho. E eu lembro, pronto, eu nessa altura tive acesso, pronto, foi durante uma temporada que eu trabalhei numas florestas da região de Sarthe, e tive acesso a informação técnica, estrita, e lembro de estar a ler um relatório técnico sobre a gestão de umas florestas e concluíam da seguinte maneira, diziam assim, prescrevendo as medidas que são aqui adotadas, daqui a 70 anos teremos tantos milhares de metros cúbicos para isto, para aquilo, para outro. Ora, é justamente, eu conheço muitos proprietários públicos e privados franceses que inclusive vendem material aqui para as nossas fábricas, eu conheço alguns. E portanto, quer dizer, eles já estavam a planear, portanto, isto era eu esqueci-me de referir, isto era um documento dos anos 50, portanto, eles já estavam a planear a prazo, não é? Embora hoje, e queria terminar assim, existem também já soluções silvícolas que permitem que as florestas de carvalho possam conferir rendimentos periódicos em intervalos relativamente confortáveis, digamos assim, aceitáveis, entre 8 a 12 anos, o que significa que é uma poderosa ferramenta silvícola que permite ultrapassar alguma das questões que às vezes se referia, para além de todos os outros benefícios, sendo que um dos que, por exemplo, referiu aqui, e eu não vou repetir o que referiu o colega João Cabral, por exemplo, nós olhamos aqui para esta paisagem, quer dizer, uma das funções importantes do carvalhal é, por exemplo, a questão da água, não é? Porque há estudos que nós fizemos sobre o ciclo hidrológico de um carvalhal que mostra duas coisas. Uma é a sua grande capacidade de retenção de água, e, por exemplo, também tem a contribuição da recarga dos aquíferos, por exemplo. E o segundo é a qualidade da água, porque o carvalhal funciona como uma espécie de um filtro. Portanto, tem que a água que sai depois da travessão do carvalhal tem maior qualidade. Isso também tem uma repercussão a vários níveis. Só isso, só por si, já para não falar da questão dos incêndios, não é? Da previsão dos incêndios, só isso, só por si, já era, digamos, uma razão mais do que suficiente para o Governo apostar e apoiar os proprietários, etc., na manutenção, na boa gestão, na qualidade da nossa floresta. Porque a floresta é também uma imagem de um país, não é? Portanto, a qualidade da floresta é importante. Muito obrigado, João. De facto, é necessária mais iniciativa política e depois precisamos, obviamente, da disponibilidade, motivação e adesão dos proprietários. Voltamos ao mote de conservar com as pessoas, não é? E, de facto, Augusto Barbosa, a Associação dos Amigos do Rio Velha, tem décadas de trabalho com as populações locais, de contacto, de divulgação do património da Serra, de procurar aumentar o nível de conhecimento que as populações residentes em particular, mas também quem visita o território, possa ganhar sobre o valor desse património, e também uma imagem seguramente que foram construindo ao longo do tempo sobre a percepção que, em particular, os residentes e os proprietários têm em relação à Serra e, acima de tudo, a expectativa que têm em relação a ela e como é que essas expectativas se conjugam com uma iniciativa de conservação que, sendo, de facto, inclusiva, socioecológica, conservação com as pessoas num território dinâmico e vivo, sempre cria algum tipo de receios
que obviamente ao longo deste processo estamos a tentar, acima de tudo, antecipar e prevenir. Qual é a vossa experiência e o que é que nos pode dizer sobre, ao longo deste percurso, sobre essas percepções, sobre o afeto que as populações têm sobre a Serra, mas acima de tudo as expectativas que têm, sendo proprietários de terrenos, em relação àquilo que a Serra lhes pode dar, para além destas vantagens relacionadas com viver num território seguro, num território sustentável, num território onde a água tem qualidade e onde o ambiente em geral tem a qualidade que tem. Obrigado. Antes de mais nada, agradecer efetivamente o convite que foi feito, direcionado à Associação dos Amigos do Rio Velha, porque é de facto uma das, se não das únicas, a mais antiga associação ambientalista aqui da nossa região. Como tal, tivemos sempre um papel bastante participativo no meio de todo este processo ligado com a parte do ambiente. Também quero agradecer, por sua vez, à direção da Associação dos Amigos do Rio Velha, delegar em mim, de facto, a presença, digamos assim, da associação. Fico muito feliz por aqui estar, mesmo porque revejo aqui caras de que já há longos anos eu não via, nomeadamente alguns investigadores do caso João Honrado, o caso de alguns autarcas aqui presente também, que tivemos várias vezes a oportunidade de trabalharmos em conjunto com um tema em comum, que era a Serra da Aboboreira. De facto, é bem verdade, no meio de tudo isto eu não sou técnico, digamos assim, a parte da floresta e tudo é algo que me ultrapassa, não é propriamente a minha praia, digamos assim, mas as pessoas são, não considero que sim, são apaixonados pelo associativismo e pelo ambiente, e conciliando as duas coisas conseguimos de facto juntar uma série de pessoas, cidadãos comuns, anónimos, que de facto passaram e dedicaram muito do seu tempo a tentar descobrir os recursos que nós temos aqui para poder oferecer de facto a quem nos procurava, tentando de facto mostrar a qualidade daquilo que nós aqui tínhamos. A Associação dos Amigos do Rio Velha, quando surgiu muito focada no Val do Ovelha. Rapidamente percebemos que tínhamos que alargar, digamos assim, a nossa intervenção para a parte da Aboboreira. Inicialmente era a Associação dos Amigos do Rio Velha, abrangia somente Amarante e Marco de Canaveses. Ao fim de 1 ano, 2 anos, estabelecemos numa Assembleia Geral, de facto, digamos assim, incluirmos Baião também como foco Serra da Aboboreira. Sempre foi, efetivamente, vimos que de facto o potencial que a Serra tinha era algo que não podia passar despercebido. E entendíamos que uma associação, ou seja, uma coletividade, uma estrutura proveniente da sociedade civil, poderia, porventura, ser importante para dar o primeiro passo no intuito de despertar consciências, nomeadamente dos autarcas, dos nossos políticos, dos nossos, enfim, das entidades, do meio académico, para que isto de facto surgisse. Daí a razão depois de umas jornadas em torno da Serra da Aboboreira, no qual o João também foi um dos nossos convidados na altura, aliás, chegámos a trocar alguns mails nesse sentido, com ele e com muitos mais, e as coisas foram surgindo, de facto. Como o João dizia, e bem certo, a nossa relação é uma relação muito mais íntima com as populações locais. Isto porquê? Porque percebemos muito cedo que a forma de conseguirmos, primeiro, sustentabilidade para uma associação ambientalista, visto que houve no passado várias outras que tentaram se ingrar e não conseguiram. Por isso nós teríamos obrigatoriamente que estar muito próximo das comunidades, das populações, e sermos proativos. Não sermos reativos, proativos, aproximarmos deles e fazer com que eles interviessem connosco no que diz respeito às nossas atividades. Então criamos várias secções, e aquela que mais foi, digamos assim, bem aceite e acolhida com muito carinho por elas foi a secção de pedestrianismo. Com isso tivemos várias horas, milhares de horas, se calhar, ao longo destes 20 anos, junto das populações, cativando-os, tentando-os sensibilizar, junto com escolas também, no qual fomos fazer algumas ações de sensibilização ambiental. Portanto, com esta proximidade, criamos aqui algumas infraestruturas desportivas, como temos alguns colegas que gostam de chamar, nomeadamente os percursos pedestres, e a partir daí tentarmos recuperar alguns equipamentos ligados com a parte etnográfica que foram sensibilizando e consciencializando quer os populares, quer as populações locais, quer também trazendo, de facto, com muita curiosidade, pessoas provenientes do exterior, de fora. Eu recordo de uma vez que participamos com uma atividade em comum com o Motoclube do Porto, com o Ernesto Buchado, o diretor executivo do Motoclube do Porto, que são motos de estrada, em que no meio disso tudo foram fazer um almoço, fizemos um almoço em Almofarela, em que, de facto, depois disso vieram cá várias vezes, conseguiram, de facto, mobilizar várias outras atividades para lá, e uma vez em conversa, estamos a pensar em fazer uma petição para mudar o nome daquela aldeia. Dizia-lhe, então porquê? Vamos começar a chamar Almoçarela, porque eles iam lá sempre com o mesmo foco, que era almoçar, não é? Portanto, e esta foi uma das situações, efetivamente, no meio disso, muitas outras que conseguimos, de facto, criar o quê?
a ligação entre as populações locais, entre as nossas comunidades, as nossas autarquias, as nossas terras, com outras pessoas provenientes de fora, do exterior, que com um tema em comum, que é explorar de forma interessante, positiva, proativa, de facto a região e os nossos recursos naturais que aqui tínhamos. Portanto, sentimos no meio destes contactos que de facto os populares, as populações, os próprios proprietários são receptivos, muito receptivos. Há muito trabalho a ser feito. Eu vejo aqui uma pessoa amiga, no qual tenho muita estima, da Associação Florestal dentro de Oritâmega, e recordo-me de umas vezes, em parceria com eles, de tentarmos fazer, ou melhor, eles tentaram fazer uma ZIF aqui, e a dificuldade que tiveram, efetivamente, em identificar os proprietários aqui destes terrenos todos. Há muita coisa, efetivamente, que tem que ser feita. Recordo-me de várias, entre aspas, reuniões feitas também por causa do Parque Eolde, que já foram falando aqui também, de uma reunião com a Câmara Municipal, na altura, com o seu Presidente José Luís Carneiro, que nos convidou para estarmos presentes também nesse sentido, tentar, ou seja, no passado, ao longo destes 20 anos, houve muitos temas que foram trazidos para cima da mesa, no intuito mesmo de tentarmos perceber o pulsar, digamos assim, das populações, dos residentes, de certa forma, das pessoas que aqui habitavam, quais eram as suas preocupações. Hoje, enquanto ator, digamos assim, já com alguns anos no terreno, aquilo que eu sinto é que as pessoas estão ávidas, de facto, do turismo, estão ávidas de receber as outras pessoas de fora. E fazem-no com muito carinho, e basta ver os festivais de percurso pedestre que a Associação tem vindo a fazer todos os anos, as centenas e centenas de pessoas que trazem. E com toda a certeza, no meio de tantos percursos, o percurso aqui, que abrange a Serra da Abobreira, é um dos muitos procurados, se calhar, talvez até o que tenha mais procura. Porquê? Porque tem uma aposta muito grande, tem uma oferta muito grande. Eu recordo de nós termos a oportunidade de trazermos escolas cá e passávamos em alguns locais, por exemplo, um Carvalhal, e logo a seguir tínhamos, por exemplo, um eucaliptal. Em termos de educação ambiental, nós conseguimos ver que a biodiversidade que ali existia era completamente distinta. E conseguimos explicar aos nossos jovens que acompanhavam as diferenças de um para o outro. Saímos de um Carvalhal, encontrávamos muitas aves, borboletas, tudo e mais alguma coisa, entrávamos no eucaliptal e aquilo era uma monocultura muito pobre, não encontraríamos se calhar o som das aves que nos enriqueciam se calhar na visita anterior. E tudo isso num único percurso, além de outras maravilhas que encontrávamos nesse mesmo percurso. Ou seja, a Associação foi criando esse tipo de infraestruturas, foi criando esse tipo de contato com as populações, sensibilizando-as, fazendo com que elas percebam que este tipo de turismo, que é um turismo que não destrói, não vem efetivamente criar ali qualquer tipo de ruptura ou de constrangimentos para as populações locais, vem ao encontro das pretensões deles, que é pessoas novas, rostos novos, sorrisos novos, fotografias e selfies que hoje está muito em moda com o nosso Presidente da República. Portanto, e a partir daqui sentimos que, de facto, eles são acarinham, de facto, este tipo de iniciativas. Agora, precisamos, sim, não se esquecer, é bem verdade. A ARO sempre se mostrou receptiva, sempre mostrou que, de facto, é um elo de ligação com as comunidades e com as populações, porque ao fim de 20 anos sempre foi muito bem acolhida. Já mostrou quanto é credível, o quanto é respeitada nas comunidades. Portanto, há muito trabalho a ser feito e a ARO, efetivamente, claro, com todo o gosto, e esperemos que, de facto, isso venha a acontecer como parceiro local para podermos também contribuir e continuar a dar o nosso contributo que temos vindo a fazê-lo ao longo destes 20 anos, no intuito de, pelo menos, estarmos próximos das populações e fazermos este elo entre, de certa forma, os autarcas, a comunidade académica e as populações locais em si, de certa maneira. Excelente, Augusto. Muito obrigado. Bem, estou a ver que há muita ansiedade para intervir, mas o que é ótimo, excelente. Mas antes de passar a bola para esse lado, permitam-me só rapidamente, João, agradecer-te a excelente comunicação introdutória e se calhar em jeito quase de cereja em cima do bolo dessa intervenção inicial, perguntava-te, ao longo desse percurso circular que começa e não termina aqui, mas é aqui que estamos, de facto, como tu referiste, se tivesses que identificar muito rapidamente 2 bons exemplos de aplicação destas tecnologias à gestão futura, atual e futura desta área protegida, quais é que selecionarias? Eu acho que é uma pergunta muito válida e pertinente. Eu estava aqui a tentar pensar como é que, indo um bocado ao encontro da pergunta e em torno desta questão da monitorização, estava aqui a perguntar-me a mim próprio, se me perguntassem como desenhar um sistema de monitorização que fosse capaz de perceber como é que esta classificação do património poderá impactar positivamente em diferentes esferas, como é que isso poderia ser feito? É claramente que a resposta mais rápida seria, ok, vamos utilizar aqui um conjunto
um conjunto de tecnologias que faz todo sentido em respeito àquilo que tem sido o meu percurso de investigação. Portanto, a utilização de informação proveniente de satélites e veículos aéreos não tripulados, acho que faria todo sentido incluir aqui, permitindo, por exemplo, monitorizar diversos aspectos, como o conjunto de habitats naturais, que aqui tem a sua expressão máxima, permitindo perceber a sua extensão, o seu estado de conservação e como é que podemos intervir no sentido de melhorar alguns desses aspectos. Monitorizar também um conjunto de espécies que aqui tem a sua distribuição atual e que podem ser monitorizados através das diferentes formas. Mas, para além deste aspecto mais tecnológico, eu estava aqui a pensar também que, e indo um pouco àquilo que tem sido a tónica aqui das diferentes intervenções, estava a pensar que um dos aspectos também é claramente envolver as pessoas, não é? E nesse sentido, a monitorização ambiental e a monitorização do ponto de vista ecológico pode ser feita e deve ser feita também da forma mais moderna e atual possível, através do uso dos chamados projetos de ciência cidadã. Portanto, ou seja, trazendo as pessoas para aquilo que são os interesses territoriais, por exemplo, a nível da educação ambiental e científica, como o colega acabou de referir, que eu acho que é de extremo interesse perceber estas diferenças ao longo de diferentes tipos de habitats que ocorrem no território, quais são as diferentes capacidades desses ecossistemas, mas também chamar os cidadãos a participarem deste processo de monitorização ecológica, envolvê-los e sendo muito claro também em diferentes aspectos, nomeadamente ser claro nos alvos que se pretende avaliar, escolhê-los bem, definir bem as escalas, onde é que podemos recorrer a pessoas com capacidades técnicas para nos ajudarem a interpretar, a avaliarem digamos, os valores patrimoniais e como é que eles estão a evoluir ao longo do tempo, e também perceber onde é que os cidadãos comuns, às vezes muito capacitados, diga-se de passagem que há pessoas que têm capacidades, por exemplo, ao nível da identificação de espécies, que é uma coisa absolutamente surpreendente, e que esses talentos que as pessoas vão cultivando ao longo do tempo podem ser rentabilizados para esse efeito e podem contribuir para esses processos. Existem imensos exemplos, tanto à escala nacional, já existem alguns aspectos interessantes, alguns projetos interessantes à escala europeia e à escala global. Há muita informação que pode ser trazida e adaptada às realidades territoriais locais. Portanto, eu ia deixar este mote. Eu acho que fugi completamente à pergunta que foi feita. Tu pediste-me para fazer um percurso circular e eu fiz um percurso circular em torno do círculo, mas pronto. Mas era chamado círculo inclusivo. É o círculo inclusivo, exato. Foi eu tentar ir ao encontro aqui de algumas questões que estávamos a falar. Está ótimo, e acho que temos que agora passar sim a bola para o vosso lado. Já estamos bastante atrasados em termos do horário inicialmente previsto. Estas coisas são assim, não é? Nem sempre correm em termos de tempo como a gente quer, e entusiasmamos e falamos muito todos nós. Mas é importante saber, obviamente, da vossa curiosidade, de comentários que queiram deixar em relação a este tópico específico. Obviamente que teremos depois mais oportunidade no final do segundo painel, mas gostaria agora então de vos passar a palavra e a dar a oportunidade para poderem dar o vosso contributo ou simplesmente deixar uma questão a algum dos membros do painel, antes de fazermos um intervalo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui também presente. Fui durante alguns anos coordenador dos Clubes da Floresta do projeto PROSEP, um projeto que nasceu na Universidade de Coimbra, com o professor Dr. Luciano Lourenço, e, portanto, chegamos a realizar aqui também um grande encontro das escolas que tinham os Clubes da Floresta. A questão que eu vou colocar é uma questão de alguma forma pertinente, porque eu vejo com muita preocupação o que se está a fazer em algumas zonas protegidas, em alguns, inclusive agora, por exemplo, na Serra da Estrela. A moda, a ecoparolice dos passadiços, dos baloiços coloridos e algo mais. Eu perguntava também aqui ao João, creio eu, João Gonçalves, portanto, se esses
passadiços e, portanto, estas questões têm sido, de alguma forma, apoiadas pela União Europeia. E o que é que pensam dos mesmos, atendendo que, por exemplo, este ano, com a cheia do Rio Tejo, um passadiço que, portanto, teve o valor de cerca de 400 mil euros foi pelo Tejo abaixo. E para não falar da Serra da Estrela, que houve um investimento de milhões e agora os autarcas querem seguir a moda de Arouca, não é? E, portanto, até no meu concelho, o Concelho de Paredes, portanto, na Senhora do Salto, numa zona de fauna sensível e em termos geológicos também, o Presidente da Câmara e o Presidente da Junta querem criar um passadiço naquela zona, na garganta da Senhora do Salto, portanto, que é, para quem não conhece, fica entre Paredes e Gondomar. Portanto, é esta a questão que eu deixo. Se calhar, antes de passar a palavra aos meus colegas, a quem quiser responder, só tempo para recolhermos mais uma questão ou comentário que alguém queira deixar neste painel. Já está tudo ansioso pelo intervalo. Ok. Graça Fonseca, da CCDR Norte. Eu fiquei muito curiosa relativamente ao projeto de que falaram, financiado pela FCT, em que procuram determinar o valor total associado à produção de diversas espécies florestais. E a minha pergunta era, já é possível aceder a alguns dados? Temos essa hipótese, é que de facto no momento em que se está a elaborar um programa regional de ordenamento do território para o Norte e com o Norte, essas questões fazem muita diferença, porque a estratégia, tanto para a floresta como para a agricultura, tem que ter em conta estes novos dados que a ciência nos traz. E era nesse sentido que eu gostava de saber se é possível termos essa informação, ou podermos depois falar com o professor, termos uma conversa mais dirigida. Muito obrigada. Muito obrigado. Se calhar, como esta questão é muito dirigida, não é? Se calhar começávamos por aí e pedir uma breve resposta. E já vamos à questão dos passadiços. Sim, posso fazer um comentário mais no geral. Pronto, mais geral, antes de responder à pergunta, eu também gostava de comentar a questão dos passadiços, mas também um comentário assim mais geral, que é assim, há aqui uma oportunidade para se fazer a diferença. E eu só gostava de deixar aqui um comentário que é... porque muitas vezes vemos no nosso território, eu não vou mencionar nomes, porque quer dizer, tem a designação de parque natural, paisagem protegida, mas no fundo é pouco mais do que o nome. Portanto, era importante realmente que isto se transformasse numa verdadeira paisagem protegida, com todos os valores que estão associados. Está bem? Em relação aos passadiços, uma breve pergunta, quer dizer, isso é um comentário mais até de perspectiva pessoal, quer dizer, é muito os fundos comunitários, as autarquias têm sempre esta pressão de usar fundos disponíveis, que depois usam para até processos de promoção política, etc. Mas o mais importante dos passadiços seria cuidar da paisagem, portanto, ter uma boa paisagem. Isso é que seria o mais importante, e o investimento devia ser feito nesse sentido. E já agora, também, dentro da experiência que tenho no contexto europeu, muitas vezes os florestais e outros gestores preocupam-se muito com as questões de uso direto para madeira e outros, e esquecem-se que a paisagem é muitíssimo mais, e há estudos sobre isso, muitíssimo mais rentável e retorno do que muitos outros bens e serviços. Mas para isso é preciso ser paisagem, é preciso ser uma boa floresta, uma floresta atrativa. E claro que se juntarmos a isso todo o conjunto de bens e serviços providenciados, é ainda melhor. Esse é um dos grandes desafios. Para responder relativamente a essa pergunta, portanto, o projeto vai encerrar este ano, vão ser publicados os projetos e depois, pessoalmente, podemos falar melhor sobre a disponibilização dos resultados. Bem. Muito obrigado. Mas alguém quer fazer um brevíssimo comentário em relação à questão dos passadiços e depois convidava a continuar a discussão, se calhar, durante o intervalo? Ao João Gonçalves a questão. Mas eu penso que, em relação aos passadiços, nós temos que ter, enfim, é uma questão muito particular. Não devemos ter uma perspectiva estritamente só pelo lado que é
está mais mediatizado e que é negativo, na verdade. Estamos a ver com uma visitação completamente excessiva, embora situações muito particulares, o termo passadiço, por exemplo, para evitar o pisoteio ou as horas excessivas do NARS, pode ser algo, do ponto de vista de conservação, interessante. E, portanto, eu acho que tem a ver com a maneira como doseamos o uso dos passadiços, até porque eles, quando são quase tipo muralhas da China no meio da paisagem, têm um impacto que ele próprio pode ser indesejado e depois tem os efeitos que também referiu, que podem ter um pendor negativo. Eu aqui só não queria só perder esta oportunidade de também dizer que no que toca aos carvalhais e aos serviços, certamente que não se, e o meu colega João Carvalho já deu essa indicação, não se prende só com o valor da biomassa, da madeira, etc., mas de todos os produtos endógenos associados, portanto, desde os cogumelos a outros produtos que normalmente eram sazonalmente explorados localmente e que têm um potencial enorme. E por outro lado, temos aqueles serviços que muitas vezes ninguém dá grande importância, mas os carvalhais são importantes sumidores de carbono, longo termo, que é uma coisa, aquilo que nós estamos a olhar aqui na paisagem é carbono que está ali, em alguns casos, depois depende da idade das árvores, não é? Mas podem estar ali naquela biomassa e naquela cadeia trófica e transferência de matéria e energia que se passa nestes sistemas e não está na atmosfera, ao contrário de outros tipos de povoamentos florestais, que até têm uma capacidade sumidora de carbono elevada, que é o caso dos eucaliptais, mas 10 anos depois já estão a ser transformados em pasta de papel ou em biomassa, ou seja o que for, e esse carbono volta outra vez para a atmosfera. Portanto, acho que de facto temos que pensar nestes valores de uma forma muito ampla e pronto, quero deixar esta nota para não consumir mais tempo. Esta nota positiva que o João nos deixou agora nesta parte final, agradecendo a todos pela vossa presença e participação, embora que com um tempo escasso, neste primeiro painel, masculino, integralmente masculino, dominado por Joões, que era quase um critério de elegibilidade para o convite. Prometo que o próximo painel vai ser um bocadinho mais diversificado a esse nível, já não vai ser o painel dos Joões, vai ser o painel do Joaquim e de um conjunto de personalidades femininas, de colegas femininas que vão, digamos, ajudar-nos a diversificar, obviamente, também nessa perspectiva. Portanto, fazíamos agora, se calhar, o intervalo e voltamos daqui a pouco para o segundo painel. Faremos agora, então, uma breve pausa para um coffee break. Estará no piso superior, na cafetaria, e retomaremos dentro de 30 minutos.